senhoras e senhores jornalistas, estarei ao vosso dispor para responder a algumas questões que queiram colocar. Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Hoje, dia 30 de julho de 2026, Luís Neves quebrou o silêncio. Sai politicamente fragilizado? Luís Neves prometeu falar no momento próprio, decidiu fazê-lo ontem numa conferência de imprensa no Ministério da Administração Interna. Entrou confiante e falou durante 50 minutos. São acusações de extrema gravidade. Atingem a minha honra e põem em causa 3 décadas de enorme sacrifício dedicadas sempre, mas sempre, ao combate ao crime. Mas antes de qualquer explicação, vamos aos casos. O ministro está envolvido em 3 polémicas. A primeira está relacionada com obras que fez no Monte, em Odmira, com um empreiteiro de Barcelos que foi fornecedor da Polícia Judiciária. As obras não foram comunicadas à autarquia. O segundo é o caso do atrelado, apreendido numa operação antidroga, encontrado na empresa deste mesmo empreiteiro, que entretanto se tornou amigo de Luís Neves. O Ministério Público já abriu um inquérito por suspeitas de abuso de poder e descaminho. E, por último, a falha na entrega das declarações de rendimentos ao Tribunal Constitucional. Quanto ao primeiro caso, Luís Neves desdobrou-se em explicações, incluindo sobre o tanque que, afinal, era uma piscina. Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Não pedi licenciamento, pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente e que não foi alterada. Já quanto ao outro lado, o Ministro da Administração Interna explica que a PJ não tinha orçamento disponível para tratar da destruição do material e por isso encontrou uma solução alternativa. Pediam 150 mil euros para destruir este material. Nós não tínhamos cabimentação para o fazer. A recolha deste material em qualquer armazém levaria-nos 3 a 4 mil euros por mês de renda e teríamos que esperar alguns meses, porque é a burocracia, para podermos ter acesso a outro armazém. E esta foi uma decisão que poupou ao Estado muito dinheiro e que nos permitiu ganhar tempo para encontrar uma solução adequada. Quanto à falha das declarações de rendimentos, Luís Neves alega questões de segurança. Fui ameaçado, juntamente com a minha família, por máfias e delinquentes da pior espécie. Era um risco enorme prestar certo tipo de informações de caráter pessoal. Explicações que não convenceram a oposição, mas o verdadeiro teste começa agora. Perceber se Luís Neves consegue fechar este capítulo ou se sai politicamente mais fragilizado. É isso mesmo que vamos discutir com David Santiago, editor de política do Público. Olá, David Santiago, bem-vindo a Hoje. Viva, tudo bem? Qual foi o verdadeiro teste desta conferência de imprensa? Foi convencer a opinião pública, convencer a oposição, convencer o Presidente da República? Eu diria que é tudo um pouco, não é? É uma conferência de imprensa que tem um efeito mediático relevante porque suscita desde logo reações a posteriori dos partidos da oposição, dos partidos também que suportam o governo, dos comentadores e dos analistas que se seguirão noite fora e dias fora, nos próximos dias seguramente continuará a ser um tema marcante, mas obviamente que se dirige também ao eleitor médio, se quisermos, aos portugueses, e portanto nesse sentido tentar esclarecer dúvidas, acusações, imputações que lhe foram sendo dirigidas nas últimas semanas e que ele aguardou, serenamente ou não sabemos, mas que aguardou de facto calado para depois poder explicar tudo em pacote, digamos assim, que é uma estratégia que se percebeu logo a partir daquele momento inicial em que ele, depois da notícia saída inicial, numa sexta-feira em que ele dá aquelas 3 entrevistas em Catadupa num domingo, no domingo seguinte, que não correram bem, e a partir daí percebe que, com o surgimento de novas notícias, com algumas contradições que resultaram dessa entrevista, que a melhor opção seria, de facto, aguardar que a tempestade passasse, ou melhor, que viessem todos os trovões para depois poder responder a todo o conjunto de perguntas e de dúvidas que houvesse, sem ter que depois, passado um dia ou 2, ter que vir novamente prestar esclarecimentos por uma nova notícia que surgisse. Que, entretanto, a comunicação social põe cá fora. E ele foi esclarecedor? Eu acho que sim, no essencial. Eu acho que ele esclareceu bastantes dúvidas. Esclareceu, desde logo,
questões relacionadas com o tanque, que se dizia que ele tinha mentido, porque não era um tanque, era uma piscina. Ele hoje explica o que é que de facto aconteceu. De facto, não há uma licença pedida, mas ele explica. Depois podemos ou não acreditar quando ele diz, por exemplo, que não sabia que aquilo era uma zona protegida, porque ele de facto cimentou ali uma pequena parte, mas que eu acho que o comum dos portugueses também percebe, ou seja, ele tem ali uma casa que está a reabilitar, há ali uma zona em terra batida, ou que com chuva cria lama e tal, e ele tenta criar ali condições para poder pôr um carro. De facto, ele não cumpriu todos os procedimentos, ele assume que não fez tudo bem, mas que esteve sempre do lado do bem. Eu acho que quando diz isto enquanto na sua atuação enquanto diretor da PJ, mas também na sua atuação na esfera individual, privada, no que diz respeito à reabilitação da casa. Ele hoje dá explicações sobre as questões da entrega da declaração, ou da não entrega, ou da entrega tardia, ou seja, lá está, permite perceber os vários passos dados até que haja de facto esta declaração de rendimentos. Admito que ele não soubesse, de facto, admito, porque... Mas um diretor da PJ não conhecer a lei? Não conhece a lei. Vamos lá ver. Isto é uma lei aplicada a todos os detentores de altos cargos públicos e aparentemente não é só ele. As pessoas que o acompanhavam na direção nacional da Polícia Judiciária da mesma forma. Então temos que imputar esse desconhecimento a todos eles. Será que são os únicos? Ele diz que não foi notificado pelo Tribunal de Contas para entregar essas declarações. Devia tê-lo sido também. E, portanto, há aqui também falhas de omissão, se quisermos, da parte das autoridades competentes. Mas, por outro lado, depois ele, quando tenta argumentar para não entregar a declaração de rendimentos, porque é diretor nacional, já tinha sofrido inúmeras ameaças, segundo ele, admito que sim também, tendo em conta as funções que desempenhou, e eu acho que isso, eu percebo que ele preferisse não entregar para algumas informações, desde logo a morada de família, não serem de consulta pública. Nesse sentido, a mim não me suscita dúvidas que coloquem em causa a sua legitimidade para continuar no cargo. Já o tema do outro lado acaba por, se calhar, ser aqui um pouco mais complicado. Esse sempre foi mais complicado, não é? Ele usa ali uma estratégia de explicar que teve que encontrar uma solução para um problema que a PJ tinha naquele momento, e a solução foi uma solução muito informal. Como é que ele consegue sair deste processo? Voltando só um passo atrás, mas porque a minha posição é um pouco contracorrente àquilo que foi sendo visto na comunicação social nas últimas semanas, de que é inaceitável este tipo de informalidades. Ele já assumiu o erro, assumiu sobretudo que, tendo em conta as funções que tinha e que tem agora, teria tido outros cuidados no que diz respeito a essas pequenas informalidades, no que diz respeito à casa no Alentejo, ao monte no Alentejo, mas que as pessoas, acho eu, compreendem no sentido em que na nossa vida privada todos nós vamos tendo esse tipo de informalidades, sobretudo de questões de pequenos montantes e tudo mais, e portanto eu nunca tive em grande conta como muito grave esse tipo de questões, até porque acho que é este tipo de tratamento que nós temos das pessoas que detêm altos cargos públicos, e em particular dos políticos mais relevantes, que também afasta muitos dos melhores da política, e portanto acho que isso tem sido depreciativo da qualidade política, é a forma como as questões são tratadas nos mídia. A questão do outro lado, desde à cabeça, era a questão mais grave. Aquilo que se percebe é que, portanto, é preciso pensar fora da caixa para resolver problemas. As várias fontes com quem eu fui falando ao longo destas semanas, as várias notícias que têm surgido, toda a gente o classifica, mesmo as pessoas mais próximas dele, como alguém que cai mais facilmente nestas questões de informalidade, porque é alguém que quer resolver problemas e que muitas das vezes não está com paciência ou não está para se compadecer com aquilo que são os ritmos da burocracia vigente em Portugal, que muitas vezes é desesperante, como todos nós já fomos dando conta em momentos diferentes da nossa vida privada e profissional, seguramente. E ele tentou resolver um problema, não tinha orçamento para resolver aquele problema, ou seja, tinha que tirar dali o outro lado, não tinha cabimento orçamental para o armazenar num local seguro, e portanto encontrou-se aqui uma solução ad hoc, e dá a sensação que isso era uma prática mais ou menos corrente na Polícia Judiciária. Não sei se ainda é, admito que sim, porque admito que agora possa haver mudanças na atuação e no modus operandi da Polícia Judiciária para evitar este tipo de constrangimentos no futuro. Mas aquilo que ele fez é efetivamente uma solução ad hoc. E uma solução ad hoc é suscetível de gerar dúvidas e críticas. Agora, a forma como ele explicou e como ele explanou a sua explicação, de facto,
sendo verdade e admitindo que ele está a dizer a verdade, eu não vejo aqui uma segunda ou uma terceira intenção, aparentemente, e até porque aquilo é-lhe proposto pelo diretor financeiro. Ele diz, não mostra documentos, mas diz que há documentos e, portanto, cabe à Polícia Judiciária, se quiser, se assim entender, torná-los públicos, que mostram e que confirmam que na operação não há aqui nenhum crime. Pode haver aqui alguma ligeireza no tratamento do assunto, mas não haver nenhum crime. E é importante que ele diz, durante a conferência de imprensa, que dá essa garantia, ao contrário de algumas notícias que foram surgindo, de que teremos que perceber se é mesmo assim ou não, que não há nenhum inquérito, ou melhor, não há nenhuma investigação judicial aos crimes de abuso de poder e descaminho. E isso é muito relevante. E é muito relevante também porque também houve notícias, não só nesse sentido, mas no sentido de que teria havido destruição de prova, ou poderia ter havido destruição de prova, e ele explica de forma clara que não há problema nenhum, porque os elementos de prova já foram, digamos assim, registados, e portanto a prova pode ser destruída, guardada, armazenada, e não há nenhum problema nisso. E portanto, nesse sentido, eu acho que ele, no essencial, sai bem desta conferência de imprensa, ou pelo menos, sai melhor do que estava, porque estava numa posição que, remetido ao silêncio, que o fragilizava também, não é? Porque estava a ser atacado por todos os lados. Acabaste de dizer que ele sai melhor, mas olhando para o contexto do governo, de que forma é que sai Luís Neves desta conferência de imprensa? Eu acho que quando sai melhor sai politicamente, ele diz empoderado e legitimado, diz que não lhe passou pela cabeça pedir admissão, que tem confiança não só do Primeiro-Ministro como dos restantes colegas de governo, isso, pronto, não temos maneira de confirmar, temos sempre que fazer, e aquilo que eu estou aqui a dizer no fundo é fazendo boa fé no essencial daquilo que são as declarações do Ministro. Mas eu acho que ele sai reforçado face à posição que tinha até este momento, não é? Sai em melhores condições do que aquelas em que entrou nesta conferência de imprensa, e acho que o Governo tem aqui um ativo importante, foi com esse epíteto que ele entra no Governo, e o que eu acho é que Luís Neves está numa posição, neste momento, que vai depender também um pouco daquilo que acontecer nos próximos tempos. Primeiro, eventual surgimento de notícias, porque nós já percebemos... Portanto, notícias relacionadas com ele ou que abafem este tema? Notícias relacionadas com ele. Nós já percebemos que ele tem inimigos, há pessoas que não gostam dele na Polícia Judiciária, que foram pondo cá fora este tipo de informação, e portanto não sabemos se há mais alguma coisa. Vai continuar a haver pressão da oposição, há a Comissão Parlamentar de Inquérito. O PS já elevou a pressão de alguma maneira? Sim, o PS também reforçou um bocadinho, foi sempre muito cauteloso, medroso até, se quisermos, em tomar posição, e agora, dizendo que ia esperar pelas explicações, e hoje tomou posição antes de ouvir as explicações, o que também a mim me causa alguma perplexidade, mas vem dizer que ele tem uma autoridade política ferida de morte, e portanto, nesse sentido, ele vai ter mais pressão da oposição, e portanto, qualquer falha no futuro terá um impacto maior. E estando nós em plena época de incêndios, a forma como ele gerir os incêndios também terá um papel decisivo nisso. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que poderão determinar se ele, a médio prazo, tem ou não condições para continuar no governo. Eu admito que, se ele conseguir, se a CPI não trouxer novidades que o fragilizem, se a época de incêndios correr bem, e se não houver novas novidades que o prejudiquem em termos noticiosos, eu acho que ele tem totais condições para continuar a desempenhar o cargo, até porque ele, de alguma forma, assume os seus erros. Ele também percebeu que tem que ter algum cuidado com a sua informalidade. Ele percebeu isso naquelas entrevistas que deu naquele momento imediato, que também foi aquele falar no calor do momento, é aquela tentativa de resolver problemas, de dar o corpo às balas, e ele percebeu que se calhar tem que se politizar um bocadinho mais, afinar um bocadinho o faro político por um lado e o toque, no sentido de ter mais sensibilidade para perceber os momentos. E eu acho que nesse sentido ele sai mais bem preparado até para a função a partir deste caso e desta polémica, não é? E para fecharmos, de que forma é que esta polémica trouxe uma antiga, a da Spinum Viva, porque nos últimos dias houve várias comparações, sobretudo à postura de Luís Neves, muito semelhante à postura que de alguma forma vimos com o tema da Spinum Viva. É claro que ele falou no início, mas teve 3 semanas calado. O que é que isto de alguma forma nos diz sobre a forma como estes dois políticos se posicionam
posicionaram neste processo? Há aqui questões no plano ético, que se aplicam a ambos, é indiscutível. E é do plano ético que estamos sobretudo a falar, não Sim, é? mas também já percebemos, se calhar, que a ética não Pois, é mas bem é não é o valor mais importante É para isso, os eleitores, é por isso. exemplo. Eu, de facto, acho que nós devemos valorizar a ética e, por outro lado, também as convicções nos políticos. Acho que isso é fundamental. Mas aquilo que nós percebemos é que, de facto, o eleitor não parece ser esse, e é os dados que temos, e temos um dado concreto, que é algumas falhas no plano ético, algumas falhas, como aquela que houve no caso da Spinum Viva, portanto, em que o primeiro-ministro, de facto, manteve, ou seja, ele continuou, através de uma empresa familiar, a receber avanças, dinheiro de empresas, enquanto já estava no cargo de primeiro-ministro, que tem exclusividade de funções. Portanto, há aqui uma falha no plano ético, que depois a gravidade, não vamos dessa falha, se é muito grave ou pouco grave, não vamos estar aqui a discutir. O que nós vemos é que o eleitorado não o puniu, pelo contrário, reforçou a maioria, portanto, relativa que tinha, mas, portanto, Montenegro faz cair o governo, digamos assim, porque submete a uma moção de confiança que se havia chumbado à partida, e, portanto, nesse sentido, foi depois legitimado. E é legitimado com as pessoas conscientes do que tinha acontecido. Ora, se essa falha no plano ético, e que é uma falha no plano ético no sentido de algo que o beneficiava a ele diretamente, tendo em conta que era a questão dos rendimentos da avança recebida nessa empresa da sua esfera familiar. Aquilo que vemos aqui no caso de Luís Neves, não há um favorecimento pessoal, e é o que ele diz sempre, que é ele agiu sempre em nome do interesse nacional. E, portanto, alguma coisa que tenha acontecido, alguma ligeireza, alguma solução ad hoc que tenha sido utilizada e que foi utilizada na questão, por exemplo, do atrelado, não foi para benefício pessoal próprio. Pelo menos não há elementos que o indiquem. E, portanto, nesse sentido, no plano ético é até algo que está mais defendido até do que no caso do primeiro-ministro. E, portanto, nesse sentido, a mim não me parece que ele fique ferido de morte no plano ético, de molde a que não possa continuar a exercer as funções de Ministro da Administração Interna. David Santiago, obrigada pelas explicações e análise aqui no Hoje. Resto bom trabalho. Foi um gosto. O que mais precisa saber hoje? O Eurostat publica hoje a estimativa rápida preliminar do PIB do segundo trimestre para a zona euro e para a União Europeia. Também o Instituto Nacional de Estatística divulga a primeira estimativa do PIB nacional. A CIP, Confederação Empresarial de Portugal, apresenta hoje em Lisboa um estudo sobre o desenvolvimento da economia portuguesa. A investigação é do Nobel da Economia James A. Robinson e Nuno Palma, professor na Universidade de Manchester. Os resultados estão já esmiuçados hoje na edição do Jornal Público. E hoje a Terra atinge o dia da sobrecarga. A data marca o momento em que a procura da humanidade por recursos naturais excede o que o planeta consegue regenerar durante todo o ano, passando então a viver a crédito ecológico. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Tenha um resto de bom dia. Hoje, o seu dia começa aqui.